Pessoal, nós vamos falar hoje então sobre subconsciente e reforma íntima, tá? Trazendo como o texto para nós, com uma análise interessante, as reflexões que Joana de Ângeles nos proporciona. Mas não somente ela, vários espíritos. Nós vamos usar só a literatura espírita, né? Nós vamos ver quão importante o subconsciente, nós aprendemos a utilizar o nosso subconsciente para as mudanças que nós precisamos fazer. Todos nós estamos imbuídos do propósito de nos melhorar, né? O Espiritismo nos diz no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, né? O conhece a ti mesmo, a importância de nós fazermos essa análise, esse aprofundamento. Joana de Ângeles nos traz, na sua série psicológica, muito desse aprofundamento. Porque, afinal de contas, nós não podemos apenas ficar repetindo conhece a ti mesmo, né? Isso não é a realização do autoconhecimento. Nós apenas ficarmos repetindo isso, conhece a ti mesmo, conhece a ti mesmo, isso não é o conhecimento de nós mesmos. Isso é apenas a indicação para que nós façamos o conhecimento, né? E nesse sentido, Joana de Ângeles nos trouxe uma contribuição de enorme valor, né, que nós temos que aproveitar. E aí eu faço um questionamento, eu coloco algumas questões muito importantes, né, para a gente iniciar. Eu tenho o poder de mudar a minha vida? Nós temos o poder de mudarmos a nossa vida? Eu posso vencer as atuais dificuldades que eu estou vivenciando? Eu acredito que eu posso vencer. Eu acredito que eu posso transformar a minha vida, né? O que é preciso fazer para ter mais saúde e equilíbrio? Vejam que são questões importantes, né? Eu tenho o direito de ser feliz? Ou não? Será que nós temos o direito de sermos felizes? Ou não? Não é? É isso aí. Como o Espiritismo pode me ajudar a resolver os meus problemas? O que a doutrina espírita nos traz? O que Joana de Ângeles? O que o Evangelho? O que os Espíritos, através de André Luiz, Emmanuel, o que eles nos dizem a respeito disso? Como é que nós fazemos para resolver os nossos problemas? Então aqui a gente já coloca a nossa proposta para vocês aqui. Somos os responsáveis diretos pela nossa vida. E por isso temos o poder de melhorá-la, aprendendo a usar o poder mental, presença divina em nós. Então, primeira coisa, somos responsáveis diretos pela nossa vida. Minha vida está boa? Está ruim? Eu sou o responsável direto. Nós temos a tendência de colocar a responsabilidade em todo mundo. Nas pessoas, no governo, a gente joga para o abstrato coletivo, a administração pública, para a família, né? E nós nunca somos os responsáveis diretos pela nossa felicidade. A gente acusa o outro. Eu estou infeliz por causa daquela pessoa. Por causa do marido, por causa da esposa, por causa de um filho, por causa do chefe, ou do empregado. Eu estou infeliz por causa de tal pessoa. Será que é assim? Se fosse assim, a minha felicidade dependeria do outro. E aí eu estava numa situação muito complicada. Eu estaria numa situação muito complicada. Por quê? Porque se o poder de me fazer feliz está no outro, eu entro num sentimento de impotência. Eu não posso fazer nada para mudar, a não ser que o outro queira que eu seja feliz. E pode ser que ele não queira que eu seja feliz, não é? O outro pode ser que me queira ver feliz, ou não. Pode ser que ele não me queira ver feliz, é o direito que ele tem. Será que a minha felicidade, então, está nas mãos dos outros, ou está nas minhas mãos? Será que o poder de mudar a minha vida está na mão do outro, ou está nas minhas mãos? A nossa proposta de trabalho, e que a gente tem estudado, diz respeito a isso aqui, tá?
Nós vamos partir do nosso estudo a respeito do estudo da mente humana, tá? Nos baseando no Espírito Calderado, no livro No Mundo Maior de André Luiz. Tá? Então ele coloca o seguinte: nós temos um primeiro andar na nossa mente, que é vamos pensar, um edifício de 3 andares. O primeiro andar, a base do nosso ser, é o inconsciente. Tá? É o repositório de toda a nossa história evolutiva. Milhões e milhões de anos de história evolutiva estão guardados no inconsciente. Inúmeras reencarnações a perder de vista. É incalculável para nós hoje o número de reencarnações. Né? Então, o que nós temos aqui? Todo o passado animal. Nós temos os instintos. Diz respeito ao passado. A zona do inconsciente é a zona da fixação dos hábitos. É o nosso arquivo. Tá? A zona dos instintos, a zona dos hábitos, é a mesma coisa. Tá? Onde a gente mecanizou, onde a gente automatizou os nossos comportamentos. E automatiza até hoje os nossos comportamentos. Vocês vão ver que essas 3 áreas são apenas 3 departamentos da nossa mente. Se vocês forem procurar no Livro dos Espíritos a parte que fala dos instintos, vocês vão ver, é muito interessante no Livro dos Espíritos, os instintos não são apenas ruins. Tá? Nós trazemos do passado espiritual instintos agressivos, tá? Sexuais, nós trazemos, e é importante isso para nós até hoje. Só que nós temos algo novo hoje. Tá? Então nós não podemos viver só de instinto, nós temos que viver também da razão, do discernimento, dos ideais superiores. Tá? Mas o instinto é importante, é uma área importantíssima da nossa vida. Tá? A gente pode dizer que aqui é a lembrança que nós trazemos dos mundos primitivos, mesmo do nosso planeta quando ele era um mundo primitivo. Tá? Aqui nós temos em nós a lembrança do primitivo em nós. Tá? Só que a gente evoluiu e chegou à fase da razão. Nós temos aí os primórdios da civilização remontando em torno de 200 mil anos, num cálculo aproximado. Tá? Então, nós desenvolvemos a razão, o consciente. Nós temos a condição de, no presente, o consciente é o presente, e os instintos é o passado. O consciente é o presente, é o aqui e agora. Tá? Nós criamos essa estrutura consciente para entrarmos em contato com o ambiente, para nos adaptarmos, para nos comunicarmos. Então é uma conquista superior aos instintos, tá? E mais atual. As preocupações do dia a dia, das aquisições, da beleza, do poder, tudo que é horizontal, vamos dizer assim, do controle, nós temos no consciente. A gente chama também de ego. Né? Só que nós não ficamos apenas no consciente, nós desenvolvemos o superconsciente. E nós temos essa possibilidade superconsciente, que diz respeito ao futuro, que tem a ver com a intuição, que todos já temos, mas precisamos evoluir mais nisso. A capacidade de idealizarmos, de visualizarmos o futuro. Então nós temos dentro de nós o passado, o presente e o futuro. O superconsciente é o futuro da humanidade. São aquelas captações do que já existe no plano espiritual. É a comunhão com a consciência cósmica, como diz Joana de Ângeles. Nós fazemos isso através do superconsciente. Então nós temos uma região do cérebro para baixo, os nervos, toda a medula, né? Nós temos os instintos, nós temos o inconsciente, diz o Calderaro. No córtex motor, que é mais recente, nós temos o consciente. E no lobo frontal, nós temos o superconsciente.
Aí diz Calderaro que nessa região, no cérebro, embora o cérebro seja apenas a manifestação física, tá, dessas três estruturas. Não quer dizer que o cérebro produz isso, ele é apenas um aparelho que capta do espírito essas possibilidades, né? Nós temos uma química sublimada no lobo frontal, uma química transcendente que nós ainda pouco utilizamos, mas que vai dar uma condição muito superior ao ser humano, tá? Ok? Planeta primitivo, planeta de provas e expiações, planeta de regeneração. Não é? É isso aí, né? É interessante que a gente vai lá no Apocalipse de João e fala que nessa época de transformações, o fim dos tempos, aquela coisa toda, né? Aqueles que tiverem o sinal na testa. Olha que interessante, né? Aqueles que tiverem o sinal na testa. Mas que sinal é esse, né? Provavelmente, creio eu, que o sinal na testa é quem está ativando o superconsciente. Como é que a gente ativa o superconsciente? Meditação, oração, caridade, visualização, autoconhecimento, né? Nós vamos ativando a atividade superconsciente, tá? Mas fica para a gente pensar a respeito, né? Apocalipse é cheio de simbologia. E aí Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, ela diz assim: enfermidades fisiológicas resultantes da somatização dos transtornos psicológicos, assim como o bem-estar, a alegria de viver, o pessimismo, angústia, encontram-se íncitos nos painéis do subconsciente, tá? De onde emergem, então, para que predomine na experiência humana como saúde ou doença, felicidade ou amargura. Olha o que ela está dizendo, tá? Que enfermidades fisiológicas, amargura, felicidade, saúde ou doença estão no nosso inconsciente ou subconsciente, que é uma parte do inconsciente, tá? Então vamos usar quase como sinônimo aqui. É uma parte do inconsciente, de onde emergem esses conteúdos em forma de doença ou saúde, de alegria ou desdita. Tem um outro momento que ela diz que a conduta humana, a conduta social e moral da criatura é regida pelo subconsciente. Não é pelo consciente. A gente acha que a gente faz escolhas absolutamente conscientes. A gente acha que a gente tem decisões, né? Que a gente já tem atitudes conscientes. A maior parte delas é inconsciente. Quando a gente vê, já fez. Quando vê, já falou. Quando vê, já pensou. Por automatismos. Por isso que Joana de Ângeles fala que se nós queremos fazer a reforma íntima, nós vamos ver com muita clareza isso, nós precisamos reprogramar o subconsciente. Por quê? Porque ao longo das encarnações, na fase humana, vamos pensar, nós programamos muito negativamente o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. Tá? Então existem padrões comportamentais que se repetem. E a gente às vezes pergunta, por que na minha vida sempre acontece do mesmo jeito? A amizade acaba sempre da mesma forma, a pessoa ficando brava comigo, né? Os negócios sempre têm um certo desenrolar, e que eu não entendo por quê. E se a gente for pesquisar os conceitos que estão registrados, os sentimentos, as programações inconscientes, está cheio de autossabotagem. Nós mesmos nos autossabotamos. É importante a gente tomar ciência disso, para que a gente possa reverter esse processo, né? Aí ela diz uma coisa muito importante: a exceção feita aos gravames kármicos. Aí depende, se aquilo é kármico, então eu fiz uma coisa para alguém, eu comprometi a minha consciência, eu lesei a minha consciência
uma atitude negativa, e eu pedi para nascer dessa ou daquela forma, com um problema físico, com um problema nervoso específico, com um problema social específico, tirando essa situação, que é kármico, nós pedimos, vamos passar. Não adianta tentar fugir, vamos passar. Tirando essa situação, todo o resto é produzido por nós mesmos. Tirando essa situação kármica, todos os outros infortúnios são de produção nossa. Aí vocês perguntariam, peraí, e como é que eu faço então para separar o que é kármico e o que não é kármico? O que eu devo ou não mudar, o que eu posso ou não mudar, como é que eu faço para separar isso? Aí eu respondo, boa pergunta. Porque eu simplesmente não sei, nem para mim, quanto menos para vocês, né? Mas eu digo que não importa. Simplesmente não importa. Por quê? Porque nós não sabemos o que merecemos ou não. Eu não sei o que eu mereço ou não mereço. A gente fala para alguém, fulano merece e tal. A gente quer dar um apoio, né? Mas ele não sabe o que o outro merece ou não merece. Eu não sei avaliar as reencarnações da pessoa, o que ela fez ou o que ela não fez. Eu não sei, eu não tenho esse poder, nem para mim. Então, o que Jesus falou? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, né? Essa história que você já conhece. Para nós, o que vale é buscar o melhor, é buscar a saúde, é buscar o bem, é buscar o equilíbrio. Tudo de bom na nossa vida, nós podemos buscar. Alexandre, mas e se eu não receber? Paciência. Paciência. Eu não sei avaliar o que eu mereço ou não mereço, mas a mim me cabe pedir, a mim me cabe buscar, a mim me cabe procurar as coisas, desejar as coisas, querer. Agora, se nós vamos receber ou não, o quanto a minha vida vai se transformar, aí compete a Deus saber. Eu não posso querer fazer o papel meu e o papel de Deus. Né? Às vezes a gente quer fazer os dois papéis. Está dando para ouvir bem? Tá? Tá bom. Está cheirando queimado. Qualquer coisa vocês me avisam, eu saio correndo. Não quero ser o último a saber, né? Qualquer coisa. Estou vendo o pessoal sair. Tem saído pelo fundo. Tem saído pelo direito. Então, continuando aqui, enquanto der, vamos continuar. Então, exceção feita aos gravames kármicos, as problemáticas da vida humana, invariavelmente, são cultivadas e arquivadas ao longo da reencarnação, passando a expressar-se de acordo com a eleição dos tipos de ideias selecionadas. Olha só. Desde pequenininho, quais são as ideias que a gente está absorvendo? Quais são os conceitos sobre a vida, os conceitos sobre o amor, os conceitos sobre o trabalho, sobre o casamento? Todas as áreas da nossa vida, o que nós acreditamos sobre as coisas? Nós fomos internalizando essas ideias, e essas ideias foram programando o nosso inconsciente. De modo que hoje, o que surge para a gente externamente é manifestação dessas programações que nós criamos. Tá? A exceção feita dos gravames kármicos, ok? Só para confirmar, o infortúnio é resultado das ações negativas ou dos comportamentos enfermiços que predominam nos arquivos do subconsciente. Olha só, mais claro que isso é impossível, né? Que por sua vez conspira com firmeza contra as aspirações novas, inabituais, vencendo-as. Você quer mudar, você quer ser um bom espírito, um bom cristão, mas aquelas programações lá registradas estão conspirando contra os seus projetos de luz. É a gente contra a gente mesmo. Olha que coisa incrível, né? Mais essa ainda por cima. Eu tenho que lutar com a gente mesmo, né?
Tem um pedacinho lá, um pedação dentro de nós, que é o nosso inconsciente, que fica lá trabalhando contra. E nós temos que fazer ele trabalhar a nosso favor, não contra a gente, né? Que situação, né? Olha, cada um elabora o próprio programa de sucesso ou fracasso. Cada um elabora o próprio programa de sucesso ou fracasso. Eu estou tendo sucessos, estou tendo fracassos. Por quê? Porque em grande parte nós estamos elaborando de uma forma negativa, obtemos um insucesso. Estamos elaborando esse programa mental de uma forma positiva, obtemos o fracasso, sucessos e fracassos, né? Cada um elabora o próprio programa de sucesso ou fracasso mediante atitudes que se transformam em bases de segurança da existência, irradiando seus conteúdos psíquicos conforme as qualidades vibratórias de que se constituem. Conforme que a gente cultiva. E olha, pessoal, nós vivemos dentro de uma bolha de realidade. Cada um de nós é um universo à parte. Muito mais eficaz do que a gente imaginava, do que a gente gostaria. Cada um de nós vive dentro de uma bolha de realidade. Duas pessoas convivem na mesma casa, sujeitas às mesmas situações, têm vidas totalmente diferentes, têm resultados totalmente diferentes. Porque na minha bolha de realidade, um modo figurado de falar, crenças que eu cultivo, sentimentos que eu nutro, criações mentais minhas, elas condicionam a minha vida à qualidade daquilo que eu estou pensando. A outra pessoa pode ter completamente o inverso disso, né? Uma situação negativa, enquanto eu posso ter uma situação positiva, ou o inverso, né? Isso é muito interessante. Com relação às patologias, doenças, igualmente na área das patologias degenerativas, resultantes de germes, micróbios vários, vírus destrutivos, encontramos os fatores predisponentes para a sua proliferação nos desejos inconscientes. Quem fica o tempo todo com gripe, né? Sai de uma gripe e entra noutra. Pode ser que no inconsciente exista a vontade de ficar doente. Pode ser que ficar doente está tendo uma função na minha vida. Chamar a atenção do outro, obter o carinho do outro, fugir do trabalho. Não, isso não, né? Trabalho é uma coisa tão gostosa, né? Então, mas pode ser, olha lá, os desejos inconscientes de que não se liberou realmente o enfermo. Embora no campo da consciência exteriorize o desejo de adquirir a saúde e a harmonia. Você pergunta para a pessoa, você quer ficar bom? A pessoa fala, eu quero ficar bom. Mas a atitude dela é toda contrária. Né? O discurso é um discurso do eu quero a saúde, eu quero a libertação, eu quero a melhoria, eu quero. Mas se você for fazer a leitura dos atos, a leitura daquilo que não é o falado, não é o verbal, mas é aquilo que é o fato. Entre a palavra e o que é feito, eu fico com o que é feito. Eu não acredito muito na palavra, eu acredito no fato, no ato. A pessoa me diz muito a respeito de como ela age, como ela é, o que ela quer de verdade, né? Por quê? Porque ali acaba aparecendo os desejos inconscientes. Ela fala uma coisa, mas faz totalmente o contrário daquilo. Para mim, ela me diz, não quero ficar bem, não quero sua ajuda, não quero melhorar. A gente vê o tempo todo isso. E aí o Joana de Ângeles nos diz assim, olha, em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que geram o hábito de realizá-lo, tornando-se parte integrante da própria natureza por fixação automática. Então, pessoal, o nosso empenho tem que começar no pensamento. Você quer mudar a vida, tem que mudar o pensamento.
tem que mudar a atitude mental, tem que mudar a planificação mental. Ao invés de pensar bobagens, pensar besteiras, pensar na saúde, falar da saúde, buscar a saúde, visualizar a saúde. É o que ela propõe para a gente. A repetição dessa visualização, dessa palavra, dessa autossugestão, vai fixando no inconsciente em forma de programações positivas, que vão substituindo aquelas negativas que existiam. Está ficando claro, pessoal? Tá? Por isso não basta desejar, anelar por esta ou aquela conquista. Só desejar não adianta. Torna-se imprescindível insistir e perseverar. Insistir e perseverar. De forma que a potência da ideia nova, inusitada, predomine sobre as que se encontram arquivadas, comandando os acontecimentos. Olha só, comandando os acontecimentos. Porque, gente, isso não é só dentro da gente, não. Isso atrai, afasta, modifica, transforma, gera contextos na minha vida. Não é aquilo que fica só dentro, não é só pensamento. Quem pensa, cria. Quem cria, irradia. Quem irradia, sintoniza. E quem sintoniza, atrai. Não é? Quem pensa, cria. Estamos criando formas, pensamento. Estamos exteriorizando imagens, forças vivas de nós. Quem pensa, cria. Quem cria, irradia. Quem irradia, sintoniza. E quem sintoniza, atrai. Aí a gente depois pergunta, por que eu só atraio sensação negativa? Porque não percebeu todo o processo. Não esqueceu, não observou esse processo todo. O atrair só situações negativas é o final do processo, é o resultado final. Se eu quero mudar o resultado final, eu tenho que mudar todo esse processo. Começando pelo que eu cultivo na minha mente. Cada pensamento é uma sementinha que vai produzir conforme a sua natureza. Vai dar frutos conforme a sua qualidade. Né? Então a gente tem que aquilatar a qualidade das sementinhas que a gente cultiva. Aí ela já começa a direcionar mais no sentido prático, né? Assim sendo, quem deseja a paz, quem quer a paz aí? Levanta a mão. Alexandre, eu quero paz, eu quero paz. Eu estou ansioso por viver em paz. Então você nunca vai encontrar paz. Quem fica ansioso por viver em paz, nunca encontra paz. Enquanto não sair da ansiedade. Não é? Porque a ansiedade não combina com paz. Tá? Não há caminhos para a paz. A paz é o caminho. Eu não posso, se quando eu tiver tal coisa, eu vou viver em paz. Já está errado, está começando mal, né? Agora, aqui e agora, eu tenho que começar a viver em paz. Eu tenho que começar a me harmonizar com os meus conteúdos aqui e agora. Me permitir ouvir isso, sentir o ambiente, a influência espiritual, a vibração da oração. Eu tenho que desejar essa paz e me esforçar por sentir essa paz aqui, agora. Não deixar para quando chegar em casa, nem para amanhã. Tá? Então, assim sendo, quem deseja a paz e anele pela saúde, pelo equilíbrio, pelo sucesso. Alexandre, mas esse negócio de sucesso aí, isso aí é coisa da matéria, não é coisa do espírita. A gente veio para o planeta para ter insucesso? Nós viemos para o planeta para sermos todos mal sucedidos? Será que é isso? Não, logicamente não. Os espíritos estão trabalhando tanto para ajudar a gente ser mal sucedido no final, né? Acho que não. Só que o nosso conceito de sucesso é um pouco diferente do conceito de sucesso que é colocado culturalmente para a gente. Né? Que normalmente é assim, se você está bem vestido, ou tem um bom carro, ou tem uma conta recheada, ou se você é bonito, ou se você tem poder, você tem sucesso. E quando você não tem nada disso, você é um fracasso. Esse conceito está errado. Na visão espírita, nós vemos uma outra situação.
Joana de Ângeles nos explica que ter títulos ou recursos não significa nem sucesso nem fracasso. Ter dinheiro, por exemplo, não significa nem sucesso nem fracasso. Depende. Eu estou movido pelo ego? Eu estou dominado por aquilo que eu julgo possuir? Fracasso. Eu estou regido pelo self, pelo eu divino. Tenho recursos ou não tenho recursos? Sucesso. Sucesso é autoencontro. Fracasso é domínio do ego. Simples. Não é? Difícil é fazer na prática isso. De novo, sucesso é autoencontro. Você está se encontrando, o que você está fazendo, o que você está vivendo, está gerando autoencontro. Você está se conhecendo, está se transformando para melhor? Sucesso. Não importa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é rico, se não importa. Agora, se eu estou dominado pelo ego, fracasso. Posso estar empurrando um carrinho de papelão na rua e estar dominado pelo ego. Como não? Né? Tá? Então, a questão simplesmente não está nos fatores externos, mas está como eu vivo essas realidades que eu estou vivendo. Como que eu vivencio a minha situação no aqui e no agora. Né? Então, assim sendo, quem deseja a paz e anele pela saúde, pelo equilíbrio, pelo sucesso, não cesse de auto-induzir-se. Autossugestão. Tem um outro parágrafo que ela fala literalmente autossugestão. Então aqui, mas será que é autossugestão mesmo? Auto-induzir-se não é outra coisa? Não, é autossugestão. É nós nos auto-induzirmos ao sucesso. Nós nos auto-induzirmos à saúde. Os espíritos obsessores, como é que eles fazem com a gente? Hipnotizam a gente. O Manuel Filomeno de Miranda deixa muito claro isso nos livros, nos bastidores da obsessão, né? Painéis da obsessão, grilhões partidos. Quem gosta dessa literatura, é um prato cheio para a gente entender os processos hipnóticos que ficam lá martelando as ideias na nossa cabeça, falando no nosso ouvido, e a gente vai aceitando conceitos negativos que a gente vai tomando como verdades, e a gente vai fixando no inconsciente, é verdade, eu não presto mesmo, tudo que eu faço dá errado. E a gente vai aceitando isso, e aí vai fixando essas programações deprimentes no nosso inconsciente. E aí os resultados vão falando por si, a doença, o desequilíbrio emocional. Aí a gente precisa da casa espírita, e vem tomar passe, faz prece, assiste palestra, todos nós. Se a gente não tomar cuidado, né, é fácil a gente entrar em obsessão. Mas os espíritos são culpados? Não é que os espíritos são culpados. Nós sintonizamos com eles. Ficamos aceitando pensamentos deprimentes. E aí eles vão se aproveitando disso. Tá? Junta a fome com a vontade de comer, como diz, né? Crenças limitadoras autoimpostas. Área do trabalho, dinheiro, afeto, saúde, tem um monte de coisas aí que fazem parte da nossa vida, tá? E áreas muito sensíveis, todas elas. Tá? Vai no banco, por exemplo, tira um extrato lá que você está no vermelho, está devendo lá um cheque especial. Acabou o evangelho, acabou o equilíbrio no cidadão, né? Esquece, ficou tudo no centro, né? A vibração já vai lá embaixo. Se não tiver fé, confiança, boa vontade, né? Na providência divina, tem hora que você tem que contar com a providência divina mesmo, né? Porque a coisa fica feia. Mas o que acontece? Nós estamos mergulhados em Deus. Santo Agostinho já dizia que em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como peixes no oceano. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Nós estamos permeados pelo divino o tempo todo. O divino nos permeia, nós estamos entranhados com as energias divinas, nos perpassam o tempo todo. Por que nós não estamos sentindo isso aqui agora? Por que nós vivemos tantas carências, muitas vezes em todas as áreas, doenças?
problemas afetivos, problemas de saúde, de dinheiro, de trabalho e várias outras áreas. Se nós estamos permeados pelo divino, nós criamos um bloqueio através das crenças negativas, através de pensamentos infelizes, depreciativos, nós bloqueamos esse fluxo divino na nossa vida, criando dificuldades incríveis na nossa existência, que a gente não deve senão a nós mesmos. Somos nós que criamos isso, e nós que podemos nos abrir para essa percepção superior, para a saúde, para a abundância, para o equilíbrio, para o bem-estar, em todas as suas nuances, tá? E aqui não é a teologia da prosperidade não, tá, pessoal? Dinheiro, Joana de Ângeles fala assim, o que é saúde? Saúde é equilíbrio mental, saúde orgânica e ajustamento socioeconômico. Ela define saúde como sendo isso: equilíbrio mental, saúde orgânica e ajustamento socioeconômico. Tá? Então, é um fator que não pode ficar fora das nossas cogitações. O ajustamento socioeconômico, saúde orgânica, equilíbrio mental. Quando um desses deixa de existir, ele afeta todo o conjunto. Pode afetar todo o conjunto, ou não, tá? Depende da estrutura da pessoa. Está ficando claro, pessoal? Tá? Está fazendo sentido para vocês? Tá? Então tá bom. Desmerecimento, autopunição, culpa, autodepreciação e várias outras coisas são os meios que a gente usa para se sabotar. A gente parte do princípio do desmerecimento. Sem saber do que foi meu passado ou não, eu falo assim, a gente errou, a gente foi um criminoso, a gente matou, a gente fez. Caramba, eu não lembro. Pode ser que tenha acontecido, provavelmente aconteceu. Eu não lembro do meu passado, então eu não sei o que eu mereço ou não mereço. Eu não posso partir do desmerecimento. Eu não posso partir do desmerecimento. Porque senão eu já estou fadado à derrota. Eu já estou fadado ao insucesso. Tá? Mas a gente faz isso. Olha que interessante, opinião. Eu quero ouvir uma opinião fora a Joana de Ângeles. Quem que fala mais sobre isso? Emmanuel. Lá no livro Fonte Viva, tá? Ele fala assim, olha que interessante: a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Olha, aí pegou na veia, né? Mano, né? De acordo com as nossas concepções. Olha, a vida, a natureza somente nos concede as suas bênçãos de acordo com o que a gente pensa. Se a gente se abre, a gente recebe. Se a gente se fecha, a gente vive a carência. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Não é maravilhoso, pessoal? Legal, né? Olha que clareza, né? Se a gente se encolhe, fala, eu não mereço, eu não posso, se acomoda, né? A gente chama isso de resignação. Só que tem a resignação passiva e tem a resignação ativa. Resignação passiva é defeito, não é virtude. É masoquismo, não é saúde. Nós precisamos da resignação ativa. A Joana de Ângeles fala assim, se você tem um problema, você percebe que tem um problema e você não está fazendo esforço concomitante de superar esse problema, pode estar caracterizando atitude masoquista. Ou seja, você está com um espinho no pé, você pisou no espinho, aí está doendo o pé, você está lá, estou com espinho no pé, Aí o que a gente fala? Não, eu estou com espinho no pé por causa da encarnação passiva. Estou com espinho no pé porque eu mereço, porque Deus mandou. Deus, né? Deixa eu falar. Vocês entendem? A única coisa que precisa, tira o cidadão ir lá e tirar o espinho no pé. Não é mais lógico?
Pelo menos fazer um esforço. Pode ser que ele esteja lá bem, bem profundo lá, você fica muito tempo tentando tirar o espinho no pé. Mas tem que haver o esforço. Aí que a gente lembra de Jesus: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei, insista, e abrir-se-vos-á. Porque é todo que pede, abre, então. Não é? Então, nós temos que nos expandir, desejar, buscar, querer, merecer. Tem um espírito amigo que de vez em quando a gente conversa nas reuniões mediúnicas, aí sempre tem alguém que fala assim: pois é, algum participante da reunião fala assim: pois é, a gente tem muito mais do que a gente merece, né? Aquela história, ele faz em média um pouquinho com os espíritos, né? Aí o espírito amigo fala assim: pois é, então faça por merecer. Faça por merecer, é simples assim. Se você está achando que está recebendo mais do que merece, não é questão de parar de receber, é fazer por merecer então. Esteja à altura do que você está recebendo, né? Como é que faz então? Como é que a gente pode fazer? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Você está doente? Imagina que você está saudável. Cultiva isso o dia inteiro, se for preciso. Quanto maior o problema, mais você tem que visualizar a saúde, a mudança, o contrário daquilo que está existindo. Alexandre, mas quando eu começo a fazer isso, parece que eu estou mentindo para mim mesmo. Você não está mentindo. Só não vai adiantar você ficar reafirmando aquilo que você sabe que está acontecendo. Não é? Vai adiantar alguma coisa? Eu estou doente, eu fico falando para mim: eu estou doente. Não vai adiantar nada. Você reafirmar a situação que você está querendo mudar, não adianta. Você tem que falar o contrário daquilo que está acontecendo. Se você quiser mudar, tem que mentalizar o contrário. Tá? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, projetando-se no tempo em condições de equilíbrio, ver-se recuperado, assumindo responsabilidades e desenvolvendo as atividades que pretende encetar, pretende realizar. Tá? Pessoa que está desempregada, imagine-se trabalhando. Está com problema com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, imagina que vocês estão bem. Imagina que vocês estão bem. Tem alguém que você está vivendo um vício determinado, imagine que essa pessoa está saudável, está se libertando. Isso é bom para a gente e é bom para a pessoa. Porque os pensamentos que a gente cultiva são forças vivas que são lançadas sobre a pessoa e também vão produzindo resultados positivos sobre a pessoa. Tá? Não tem problema nenhum ético, não tem problema nenhum nisso. Tá? Só não podemos exagerar nisso querendo que todo mundo seja do jeito que a gente quer. Isso seria um exagero. Nós estamos falando de situações saudáveis, positivas. Né? Até que horas que eu posso falar? É assim? Já estou acabando, tá? Vocês me dão só... Que horas que eu comecei aqui? 3h20? Pode ser até que horas então? Dá uma colherzinha de chá. 4h30? 4h30, tá bom? Vocês aguentam, pessoal? Faz uns 15 minutinhos, tá bom? Tá? Então vamos lá, vamos correr aqui. A criatura humana torna-se o que pensa. O que sustenta mentalmente desenvolve até a fixação. Porque a nossa mente é um espelho. Nossa mente é um espelho. Tudo em que você se detém, tudo que você cultiva, a sua mente passa a refletir. E o que o espelho da sua mente reflete, vai absorvendo no inconsciente. Você se torna aquilo em que você se detém. Por isso que a gente tem que selecionar o alimento mental. O que a gente assiste, o que a gente fala, o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente lê. Nós temos que selecionar como a gente seleciona o alimento do corpo. Nós temos que selecionar o alimento mental. Tá? Se você se detém muito nos defeitos alheios, você é o próximo a fazer aquilo que você está criticando. Tá? Porque você está se detendo muito naquilo, falando mal. Tá? A sua mente vai absorvendo aquilo que você critica. Daqui a pouco é você que faz aquilo. Tá? Principalmente para os filhos aí. Critico muitos pais. Meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo. Daqui a pouco faz igualzinho. Por isso que tem aquela música da Elis Regina. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Que se rebela, briga, xinga, tá?
Daqui a pouco está do mesmo jeito. Aí a pessoa fica triste, olha, eu acabei ficando igual. Aí eu explico, sabe o que aconteceu? Foi assim, ó, a mente é um espelho. Não, se eu soubesse disso. Então vocês já estão sabendo, né? Tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente, olha, tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente, eu não sou isso, eu não sou, acaba se tornando. Tá? Não pense no bolo de chocolate. Mesmo que tenha uns suspiros em cima, os moranguinhos bem vermelhinhos, recheado com doce de leite. Vocês já não estão pensando, né? Não tem jeito, não tem jeito. Né? Nossa mente é um espelho, você falou, ela já reflete, ela já começa a materializar aquilo, né? Tudo quanto se afirma ou se nega mentalmente passa a exercer preponderância que se materializa no campo da realidade objetiva. Por isso que a gente tem que tratar os medos. O que você teme muito é provável que aconteça. Você tem que superar os medos, vencer, diluir, tratar de forma racional, como os Espíritos falam para a gente. Porque senão você fixa muito, ai que medo de acontecer, ai que medo, você acaba sintonizando com a situação. Tá? Isso se materializa, né? Olha o Espírito Clarencio, Ministro Clarencio, lá de nosso lar, no livro Entre a Terra e o Céu. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando-nos as ações. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Olha que legal, né? Nosso pensamento, nosso desejo, né, são forças mentais coagulantes. A gente materializa a realidade. Lógico que não é tão rápido assim, né? Vai pensar e vai surgir o bolo de chocolate aqui. Mas pode ser que alguém se motive a trazer um bolo aí daqui a pouco, hein? Aí ficava bom, né? Acaba atraindo, acaba criando esse contexto. Pode demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas acontece, pessoal. Hoje eu vejo na minha vida muita coisa que eu cultivei, eu vejo surgir. Aliás, eu posso dizer que mais do que eu sonhei na minha vida eu vi acontecer. Né? É uma coisa que eu estudo há muitos anos. Né? Muitos anos, há décadas já que eu venho estudando esse tipo de assunto. Né? E tentando colocar em prática. E funciona. Isso aqui é mais interessante ainda. A gente já está quase acabando. O Espírito Alexandre, meu xará lá no livro Missionários da Luz. Tá? Um instrutor de muita condição. Ele fala assim, olha, a perversão do nosso plano mental consciente, lembra dos 3 andares lá, né? A perversão do plano mental consciente, o 2º andar lá, em qualquer sentido da evolução, determina a perversão do psiquismo inconsciente. Tá? Encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas na esfera das operações automáticas. Vocês entenderam? Então pega aquele primeiro slide lá, daqueles primeiros lá. Opa. A perversão do nível consciente, do que a gente elege para nós, do que a gente lê, conversa, tal. Se a gente não tomar cuidado com a qualidade do que a gente coloca dentro da gente, perverte o plano inconsciente. Tá? Inevitavelmente. Por isso que o superconsciente deve nos ajudar a selecionar. Nós temos que ser guiados pelo self, pelo superconsciente, pelo eu divino. Ele que vai direcionar todo o conjunto, para selecionar o que nós queremos. Aí no plano consciente nós vamos trabalhar aquilo. Eu quero seguir o Evangelho. Meu superconsciente, o Evangelho está lá como o ideal da minha vida. O ideal a ser alcançado. O que eu vou fazer? Eu vou buscar meios de trabalhar isso no consciente. Como é que eu faço? Vou exercitar a caridade, vou estudar para adquirir conhecimentos, vou fazer meditações, vou me planejar, tal. Tá? Porque quem faz isso é o consciente. Quem faz isso é o consciente.
Quem gerencia, quem operacionaliza a coisa é o consciente, é o presente, né? É o aqui e agora. Então aqui idealiza, aqui operacionaliza e aqui armazena e executa, materializa. É o que o Espírito Alexandre falou. Voltando aqui, ó. Vocês entenderam? Deixa eu achar aqui. Peraí aqui. Tem coisa errada. Tá. Olha, a perversão do nosso plano mental consciente, em qualquer sentido de evolução, determina a perversão do nosso psiquismo inconsciente. E aí o psiquismo inconsciente, o que ele faz? Ele é o encarregado da execução dos desejos e ordenações mais íntimas, na esfera das operações automáticas. Lembra aquilo das programações subconscientes, das doenças, das coisas que a gente atrai, que a gente repete, tá? É isso aqui. Tá? Você jogou para o inconsciente, ele não pensa se está certo ou não está certo, se é verdade ou não é verdade, ele executa. Ele executa, ele transforma, pode ser uma mentira, mas você diz que aquilo é verdade, ele transforma em realidade. Você fala assim, eu tenho dificuldade de memória, minha memória é ruim, minha memória é ruim. Como é que vai ficar? Memória boa? Vai ficar cada vez pior. Eu sou assim mesmo, eu faço isso, eu faço aquilo. Entendeu? Olha a importância dos autoconceitos. Por isso que a Joana fala, nunca usemos conceitos autodepreciativos. Nunca usemos conceitos autodepreciativos. Por quê? Porque senão a gente fica se hipnotizando, a gente fica se programando negativamente. Tá? Sempre quando a gente usar eu sou, tem que ser positivo. Isso é verdade. Porque é a expressão do ser, a expressão do Deus em nós. Jesus nos deu um exemplo muito forte sobre isso. Tá? É lógico que no caso do eu sou dele é um pouquinho diferente do nosso. Tá? Por exemplo, Jesus falou assim, eu sou, como é que é? Eu sou o caminho, a verdade, ou da verdade e da vida, né? Eu sou o pão da vida e a luz do mundo. Um pouquinho diferente da gente. Não é? Mas a gente chega lá. Eu sou a porta que conduz ao Pai. Não é? Eu sou o leite que fortifica os fracos. Vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, mas ele deu um exemplo. O eu sou é a expressão divina, a expressão de Deus. Deus é o ser por excelência. O que existe de Deus em nós é o ser que somos, ser eterno. Nós somos eternos. Nós somos eternos porque somos expressão divina. É o Deus em nós. A Joana de Ângeles diz que a maior descoberta da atualidade é a descoberta do Deus interior. Porque até então a gente achava Deus está lá e eu estou cá. E Deus não está olhando para mim. Deus não está dando o que eu quero, o que eu preciso. E não, a maior descoberta hoje é a presença do Deus na criatura. Tem até uma historinha que reflete muito bem isso. A Joana de Ângeles conta no livro Autodescobrimento. Ela fala assim, que tinha um senhor, já deve conhecer essa história, então, mas para quem não conhece, vai conhecer. Tinha um senhor que tinha uma chácara muito bonita. E ele chamou um amigo dele para conhecer a chácara dele. Aí o amigo chegou e ficou embevecido pelo lugar. Inclusive, pôr do sol, batia nas águas de um pequeno lago de águas transparentes que tinha lá, aquele verde, flores para todo lado, perfume no ar, os reflexos do sol, da água, aquela maravilha, aquela imagem de sonho, assim. Um amigo dele falou, meu Deus do céu, como você é feliz, né? Você deve ser muito agradecido a Deus porque Ele te deu um lugar como esse, para você aproveitar com a sua família, né? Aí o
o dono da chácara falou assim, mas você precisava ver quando era só Deus que cuidava. Era uma quiçaça danada, né? Então, a Joana de Ângeles conta isso, para dizer que nós estamos esperando o Deus de fora nos dar todas as coisas boas, e ainda achando que a gente não merece nada disso. E o que ela fala? Ela fala que nós, descobrindo o Deus interior, nós podemos mobilizar o nosso desejo, mobilizar as forças divinas que nós temos para concretizar os nossos sonhos, que são legítimos, quando são positivos, quando visam a saúde, quando visam o bem-estar. Nós temos essa potencialidade dentro de nós, só precisamos lançar mão disso, né? Ok? E aí, para terminar, 5 minutinhos, tá? Eu coloquei alguns exemplos, que tipo de frase, é uma ciência também, criar frases, assim, parece uma coisa simples, óbvia, mas eu gosto de ficar criando frases. Às vezes eu pego alguma frase no livro, no outro, algum palestrante, eu acho bem legal isso. Sintam em perfeita saúde. Isso aqui é bom para a pessoa que vive doente, começar a repetir isso para si mesmo. Está tomando banho, está esperando o filho no colégio, está aqui ali, qualquer 5 minutinhos, para um pouquinho e repete essas frases, fica repetindo. A gente fica repetindo tanta bobagem na nossa mente, que fica o dia inteiro achando, não aguento mais aqueles pensamentos. Tem um duplo efeito, o efeito de cortar pensamentos negativos e um efeito de gerar pensamentos bons. Olha aí, é desobsessivo isso, porque vai cortando a obsessão mesmo, tá? Meio fora de foco, né? A cada dia que passa, estou melhor em todos os sentidos. Tá? Cada dia que passa, estou melhor em todos os sentidos. Minha vida é rica de bênçãos. Pessoa que acha, minha vida é uma droga, né? A gente fala até baixinho, assim, para não ter um efeito. Mas... minha vida é rica de bênçãos. Olha aqui, é diferente, é uma energia diferente, né? Todo o meu corpo está iluminado e perfeito. Ao invés da pessoa falar, estou todo quebrado. Todo o meu corpo está iluminado e perfeito. E visualiza aquilo. Eu faço isso, eu sento todo dia na frente do computador, coloco essas frases, vou criando outras frases, vou improvisando também. Gente, às vezes você está cansado, às vezes você está mesmo, né? Pensamento, problemas, tá? Você começa a fazer isso, muda a vibração. E eu sinto, eu fecho o olho, repito isso, sinto a vibração mudar, fluir. É muito bom isso, tá? E eu gosto de falar em voz alta, tá? Porque a palavra, ela é vibração, a palavra cria. Então, é a expressão do pensamento, mas a palavra influencia até o nosso corpo, tá? Tudo que eu faço de positivo dá certo. Eu tive um cuidado de colocar de positivo, tá? É diferente de você falar, tudo que eu faço dá certo. De repente você faz coisa errada e dá certo também, né? Então eu coloquei, coisa errada é melhor que não dê certo, não é? Porque às vezes a gente está pensando errado, está fazendo alguma coisa errada. Tudo que eu faço de positivo dá certo, tá? Crie um relacionamento positivo com as pessoas que me cercam. Crie um relacionamento amoroso, afetivo com as pessoas que me cercam. Aí você pode mudar como você quiser. Por quê? Porque tem pessoas, às vezes, com problemas de relacionamento. Um dia ela vai e cria confusão, briga com um, briga com o outro, e vai criando um ambiente hostil. Então tem que usar esse tipo de frase aqui, ó. Essa aqui é bom. Me alimento somente do necessário pela minha saúde. Gente, isso aqui funciona, viu? Eu trato pacientes com pensamentos do tipo desse aqui. Pessoas que querem emagrecer, porque muitas vezes você emagrece o corpo, mas você não emagrece o pensamento. Não tem isso, né? Aí o corpo diminui, daqui a pouco ele volta. Por quê? Porque quem manda, na verdade, é o pensamento, é o corpo mental. Então eu vou emagrecendo a pessoa primeiro no corpo mental.
A gente tenta controlar no final do processo. Eu não posso comer, e fica naquela luta. O negócio está ali, né? Isso é no processo final já, não surte muito resultado. A gente tem que visualizar o nosso corpo mental, visualizar a aparência que a gente quer, os hábitos saudáveis alimentares que a gente quer, e aí a gente vai se acostumando com essa imagem, e aí os hábitos vão mudando. Por quê? Porque mentalmente você já está mudando. Aí funciona. Tá? A cada dia que passa estou mais bonita ou bonita e elegante. Para dar um up no autoestima, né? Você olha no espelho até assusta. Não, mas a cada dia estou mais bonita e elegante. Visualiza. Gente, funciona. Vocês começam a se achar mais bonitos. Vocês vão ficando mais bonitos. Olha como eu fiquei, por exemplo. Vocês estão olhando, você fala, Alexandre, você não visualizou o seu cabelo. Pode falar, não tem problema. Esqueceu do cabelo. Mas vocês não querem mágica também, né? A gente faz essas programações, mas não é mágica também, né? Vocês estão querendo um milagre. Permito-me ser feliz. Tem pessoas que não se permitem ser felizes. Estão sempre se sabotando. Quando está para dar tudo certo, quando está para... Ela cria um problema para largar do grupo, para largar do emprego. Não se permite ser feliz, né? Nós temos que nos permitir. Liberto-me de todo e qualquer vício. Né? Depende do vício que a gente tenha. Liberto-me de todo e qualquer vício. Sou uma pessoa sorridente, benquista e bem-humorada. Você acorda de manhã, mal-humorada. Já começa, sou uma pessoa sorridente, benquista, bem-humorada. Já vai se programando para o dia, vai se aquecendo para o dia. Eu estou em paz e irradio essa paz a todas as pessoas. Todos que se aproximam de mim sentem bem-estar. Eu proporciono uma sensação gostosa para as pessoas, que elas gostam de ficar comigo, de conversar comigo. Uma coisa legal, né, para o relacionamento. Meu coração está cheio de amor. A gente fala que é importante amar, né? Mas a gente tem que cultivar esse amor. Eu amo a vida e a vida me ama. É diferente da gente pensar, eu queria sumir dessa vida. Não é? Às vezes a pessoa fala, eu queria sumir, que vontade de sumir. Não, eu amo a vida e a vida me ama. Né? Eu invisto na vida, eu recolho esse retorno desse investimento. Eu gosto de mim e me sinto muito bem em minha própria companhia. Para quem não consegue ficar consigo mesmo, chega em casa, já liga a televisão, acende a luz, acende a parede do som, o computador, tá? Né? Porque não consegue ficar em contato consigo mesmo. Eu gosto de mim e me sinto muito bem na minha própria companhia. As energias divinas jogam sobre mim em forma de bênçãos. Eu acordo todos os dias semeando sorriso e colhendo alegrias. Pessoal, tem outras frases aí, mas só para não nos alargarmos muito, né? Eu já vou finalizando aqui a minha palestra, agradecendo a oportunidade que me foi dada, agradecendo a presença de todos, que nos traz muita alegria, muita satisfação. A gente vê uma casa como essa, né? Em pleno sábado à tarde, tão repleta de pessoas, né, que estão bem-humoradas, né? A gente sente essa vibração em vocês, muito gostoso, a vibração da casa, né? A presença dos amigos espirituais nos ajudando, e a gente pede a Jesus que nós possamos ter outras oportunidades como essa, nós possamos nos reencontrar e usufruir novamente dessa oportunidade de trocarmos vibrações, de nos conhecermos, já que é a primeira vez que a gente vem aqui, né? E Deus com certeza vai nos permitir um retorno, né? Então, muita paz a todos, espero que tenha sido de proveito para vocês, e parabéns, né, pelo 4º mês espírita, não é assim? O 4º mês espírita de Cornélio Procópio. Muita paz a todos.